Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live incrível. Estamos aí com Peloso ao vivo já. Já vai aqui, ó, na setinha, aqui embaixo, chama pelo menos uns 3, 4 amigos da profissão, que nós vamos falar de um tema muito interessante. O Peloso já está aqui. Daqui a pouco eu ponho ele ao vivo com a gente. Grande Fala, Ed! seu Peloso! E aí? O povo já está aqui falando assim, o seu rosto não está aparecendo. Alguém tá meio tortinho aí no Instagram, né? Ai, seja bem-vindo aí, Fábio Peloso. Mas eu vou aqui botar o Eu meu que rosto agora agradeço por pelo inteiro para convite. todo mundo ver. O Fábio Peloso já estava sabendo já. Olha que Ah, bacana. na verdade é uma brincadeirinha, é uma brincadeira séria, né, Peloso? E eu estendi o convite a você aí, graças a Deus você aceitou, porque sua agenda eu sei que é lotada. Seja bem-vindo, esse é o Fábio Peloso. Ele é um leitor de face incrível, de corpo também, desde 1993, né, Fábio? Isso, que eu estudo essas coisas de metafísica, né? E você é Metafísica. doido por estudo, né? Porque aí atrás dessa prateleira que eu já conheço é só livros, né? Você acha não é só isso aqui não, cara. Aqui tem mais um pouquinho. Isso aqui é minhas coisas de rosto, metafísica, saúde, livros que falam de cura, cura quântica, cura de tudo que é tipo, né? E ali tem mais algumas coisinhas também, então é pouquinha coisa, assim, só para brincar. Bom, eu estava Sobrancelha. com o pessoal aí, né? Na timeline, aí nos WhatsApp da vida, no Facebook que o pessoal chamou. Muita gente achou um assunto muito interessante. Eu creio que muitas pessoas da nossa área, da área da micropigmentação, da área do design de sobrancelhas, aqueles que já fizeram o curso comigo, já sabem mais ou menos como funciona a fisiognomonia, né? Mas aí no contexto geral, muitas pessoas ainda não conhecem dessa ferramenta, dessa ciência. Eu gostaria que você explicasse para a gente hoje aqui é, o significado da palavra fisiognomonia. Vamos lá. Quando você fala de fisiognomonia, você tá falando de algo em torno de 600 antes de Cristo, lá na Grécia, né? Os gregos estudando aquilo, mas veja, o que eu estudo, ele tem uma origem um pouco maior, um pouco mais antiga. Ele vem lá do Antigo Egito, coisa de 9.000 antes de Cristo, né? Certo. E aí ele foi difundido e ele vai para o Oriente Médio, ele vai para a Grécia, ele vai para todos os lugares, né? Então, quando você fala de fisiognomonia, você tem Aristóteles, Platão, Galeno, Da Vinci, mais uma porrada de gente que estudou isso e que foi atrás do conhecimento, né? O próprio Pitágoras, aquele do teorema que a gente aprende na escola e não usa nunca na vida, porque só engenheiro utiliza, né? Todo o material dele, né? Gente, vocês estão me vendo aí? Parece que travou. Tá certinho aí, Ed? Tá ok. Tá. Então, o que é a fisiognomonia? A fisiognomonia é o estudo, né, dos traços do rosto e do corpo, o que os traços representam dentro da sua psique, né, dentro do seu padrão de comportamento. Então, quando a gente faz esse estudo, Ed, muita gente pensa que é só do rosto, mas ele é do Aham. rosto e do corpo. O Certo. rosto, ele funciona como um manual. Tá? Então, como o Ed Carlos funciona, é aquela história de que a gente vem sem manual, né? Então a Aham. gente não tem como saber como as pessoas funcionam.
Isso é lenda, porque o manual tá aqui, ó. Tá tudo aqui bonitinho, estampado, escancarado, né? Então aqui tem como a gente funciona. E o corpo, ele me diz o que está bem ou mal resolvido dentro do inconsciente da gente, né? Sim, Então, você que estuda visagismo, você sabe das hemifaces, por exemplo, né? sim. Dentro da morfopsicologia, a gente tem o lado direito feminino, o lado direito masculino e o lado esquerdo feminino, não é isso? A gente vai ter esse tema aqui também, com o Rafael. Ah, com o Rafael, quando que vocês vão fazer a live? Daqui 2 semanas. Semana que vem vai ser com o Jailson Mello, nós vamos falar de proporção áurea. E na Que outra legal. semana vai ser com ele. Puta, que legal. Gente, vocês que estão aqui, né, que vieram por conta do meu perfil, assistam. Vai ser na quinta-feira também? O do Jailson Mello vai ser na quinta-feira, só na outra semana, daqui 2 semanas, vai ser na quarta-feira, por causa da agenda do Rafael, Do né? Rafael. Tá bom, Isso, tá e bom. aí a gente vai falar, que nem eu abri as lives falando de expressões no design de sobrancelhas, Tá. depois você, né, falando de fisiognomonia, que eu amo essa ferramenta, aí semana que vem já é o Jailson Mello falando de proporção áurea, e Cara, aí a gente maravilhoso. vai falar de morfopsicologia nas sobrancelhas. Show, show. Porque o Jailson e o Rafael são pessoas excepcionais, entendem É, muito de leitura de rosto também. sim. Então sigam aí o Claro, né? Ed, Eu só chamei os top, cara, que faz a leitura do rosto. né? Gente, sigam o Ed aí para vocês poderem assistir na semana que vem, na outra, a do Jailson e a do Rafa, porque, meu, puta, eu não vou perder, velho. Eu não vou perder, porque é excepcional. Eu gosto muito deles. Né? Eu também. Da Evolu Visagismo. Vocês são incríveis. É a primeira vez que eu assisti o seu curso, que eu fui no presencial, foi uma coisa assim que me abriu a mente relacionada a formato de sobrancelha, angulação, a leitura do rosto ponto a ponto na fisiognomonia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu acho que o nosso mercado brasileiro de micropigmentação e design de sobrancelha precisa de conhecer você, porque assim a gente tem um mercado com achismo, né? É um mercado Sim, que eu acho que é assim, eu acho que é assado. Eu pintei essa sobrancelha assim porque é o que está acontecendo no mercado, né? O é, mercado ele não consegue enxergar a alma do cliente, né? E eles vão colocando qualquer tipo de formato de sobrancelhas. Então eu certeza. falei, puxa, eu estava tão sumido das redes sociais por estar tão desgostoso. Aí eu falei, não, chega. Eu botei um ponto final e falei, eu vou chamar só os caras Deixa, bambambam deixa eu te na perguntar, leitura facial. você faz a micropigmentação, certo? Faço micropigmentação. Aonde você está trabalhando? Onde que está o teu QG hoje? Bom, Teu quartel-general? o quartel-general ele está espalhado hoje, né? É, Eu faço atendimento no centro técnico em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, e tá. faço um atendimento numa clínica em Mauá. Porra, legal, legal. Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas fazendo mesmo, né? Mudando o formato de sobrancelhas. E muita gente que estava depressiva saindo da depressão, muita gente que estava triste, carente, sem energia, enfim, está dando um up bacana, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu, o Dejaí, e a gente estava pensando em fazer o seguinte: o Dejaí tem um equipamento que chama Neurofeedback. E ele coloca uma touquinha na tua cabeça que vai medindo a frequência do teu encéfalo ali, né? Sim. E ele trabalha essas frequências para trazer de volta a tua trazer tua cabeça para funcionar melhor, né? Então ele traz de volta o foco, ele traz de volta um monte de coisinhas aí que por conta do estresse a gente acaba perdendo, né? E Aham. eu estava conversando com ele sobre o que o pessoal está me trazendo de feedback depois de fazer sobrancelha, e a gente está pensando em montar um artigo científico.
Então a gente vai fazer a leitura com neurofeedback antes da pessoa mudar a sobrancelha. Aí a Certo, pessoa vai lá e faz alguma coisa na sobrancelha, passa umas 2 semanas, a gente vai lá e faz essa medida de novo, certo. né? Então, eu e ele estamos com a ideia de fazer uma micropigmentação por baixo da sobrancelha, tá? Fazer o nosso e depois medir mais algo em torno de 20 ou 30 pessoas para fazer esse negócio e escrever o artigo, né? Dê o resultado que der, né? Se Sim. realmente alterou alguma coisa ou se não alterou nada. Mas o legal é que você vai ter um equipamento que vai medir as frequências. Aí quem entende desse negócio é o Dejaí, né? Que vai medir bem as frequências para ver o que pode ter mudado dentro desse processo, né? Mas aí depois eu converso contigo para de repente a gente combinar de você fazer o serviço em nós aqui. Porque Tá. pelo menos eu sei que vai estar na mão de um cara profissional e bom pra caramba, né? Não vou botar minha sobrancelha na mão Eu de tenho qualquer pessoa. estudado muito a área da cefalometria, que é uma ciência que a odontologia estuda para fazer a harmonização da face, as Uhum. medições, etc. Então, eu já faz 5 anos, mais ou menos, há 6, se eu não me falha a memória, que eu já venho, eu olhei mais ou menos essa matéria na universidade, quando eu me formei. E aí Uhum. eu estava tão insatisfeito com esse negócio de medir sobrancelha, porque eu não acredito em medição no rosto, porque ele é assimétrico. Perfeito, perfeito. E aí os pontos de cefalometria, ele me dá uma base muito sólida para deixar a sobrancelha no eixo natural, do jeito que ela nasceu. Uhum. E eu tenho feito esse acompanhamento, né, assim, mais ou menos nesse tempo, e as pessoas se sentem bem, entende? Uhum. Ah, muitas pessoas acabam até me procurando por estar com a cauda muito longa, né? E aí, eu tive até uma cliente que essa semana até atendi ela, que eu fiz a micro nela, e ela pediu para dar aquela puxadinha. Eu falei, não, vai sair fora do eixo e não sei o quê. Expliquei tudo para ela. Ela falou, não, Ed, eu quero assim. Eu falei, tudo bem, a responsabilidade é tua. Você já assinou o contrato comigo, eu tirei foto, eu estou resguardado. Aí, beleza, passou aí acho que mais ou menos uns 2 anos. Ela falou, Ed, eu não estou me sentindo bem com a minha sobrancelha. Eu falei, sabe o que que é? É aquela puxadinha que você pediu para eu dar nas suas sobrancelhas. E Você sabe que, aí eu montei o projeto de novo para ela, apaguei a pontinha. Ela falou: é isso aí. tem um negócio interessante, né? Eu tenho olhado muito formatos, né? Eu estudo esse negócio tem quase 30 anos aí. E eu estava vendo algumas pessoas que me chamaram a atenção, exatamente porque a sobrancelha ela acaba vindo aqui até a lateral do olho, né? Exatamente. Cara, não tem uma que eu não parei para observar Fica que o parecendo um cara M. não. Tudo bem, mas o cara tem uma grana lascada, cara. A pessoa tem. Veja, vou até mostrar aqui para vocês, né? Quando a gente fala de fisiognomonia, quando a gente vai lá para o Oriente, né? O Oriente fala muito de reflexologia. E o que a gente tem? A gente tem a reflexologia na sobrancelha, a gente tem a parte reflexo do braço, e o que vem para o cantinho do olho é o reflexo da mão, tá? Só que quando a gente trabalha mãos e braços, a gente está falando do nosso trabalho mesmo, né? Quando a gente fala de mão e braço, a gente está falando de eu ter energia, né? Energia Certo. muscular para pegar as coisas que eu quero e manipular e fazer as coisas do jeito que eu acredito que funcionem, né? Então está falando do meu trabalho, né? A mão fala do meu presente, essa parte do antebraço fala do futuro, e essa parte do braço aqui onde tem o bíceps, ele fala do passado. Então, quanto eu trago de energia do passado para o futuro para trabalhar no meu presente, né? Certo. E quando você fala de sobrancelha, né? E que a sobrancelha vem até o cantinho do olho, a quantidade de pelo na sobrancelha aqui, ela vai me falar exatamente sobre a quantidade de energia que eu possuo. Então, Certo. olha para você, né? Levanta a tua mão direita aí para mim, por favor, só para eu ver qual lado é qual. Então, tá. Então, eu vejo que a tua sobrancelha é do lado direito, pode baixar.
né? Eu vejo a sua sobrancelha do lado direito, que é a parte mais fina, tá? Ó, Uhum. filha da puta. Isso que eu chamo de coordenação motora, né? O cara consegue mexer uma de cada vez. Eu não tenho coordenação assim, não. Mas é só essa, É, só. a outra não rola, Só um né? pouquinho. Quando eu olho para a tua do lado direito, eu já vejo uma energia grande e forte, né? Certo. Quando eu olho do lado esquerdo, eu percebo que, cara, é uma energia monstruosa, um negócio muito forte, muito pesado. Quando a gente fala da fisiognomonia, é lógico, né? É, quando a gente faz a leitura de alguém, né, a gente tem que olhar o todo, tá? A gente está falando aqui de sobrancelha, mas a sobrancelha é uma característica dentro do todo. Eu tenho formato de testa, eu tenho o meu cabelo, não só como eu penteio, mas o formato dele, quer dizer, eu tenho cabelo, né? O Ed, deixa quieto. Né? Então eu tenho a Veio para orelha, baixo. nariz, a boca, a mandíbula, os olhos, as pálpebras, né? Então tudo isso traz informação e é a soma de tudo que vai falar realmente quem a pessoa que está ali do lado é, né? Sim. É a soma de tudo. Mas quando a gente fala de uma característica, é lógico que ela soma com todo o contexto, né? Uhum. Então, quando eu falo de sobrancelha, acho que essa é uma coisa que eu não comentei no curso quando você fez, né? A quantidade de pelo fala de energia, mas Certo. o tamanho dele, se ele é um pelo longo ou se ele é um pelo curtinho, vai falar sobre. É, eu. Puta, tá me falhando a memória aqui. Sobre eu ter paciência ou não, tá? Então, se eu tenho. Interessante. Veja, a quantidade de cabelo também me fala isso, né? Na verdade, o Aham. cabelo me fala isso, fala de tolerância, tá? Então, se o meu cabelo é um cabelo comprido, né? O cabelo comprido fala que, cara, você pode vir, você pode falar o que você quiser, que eu não ligo, tá tudo bem. E quando você corta o cabelo curtinho, ou que nem o Ed, né? Que ele corta o cabelo mais curto que todo mundo, Eu né? rapo. Fala, fala assim, tipo, olha, você pode me pedir o que você quiser, mas eu vou fazer do meu jeitinho, porque eu já estudei pra caramba, eu conheço do assunto. Se você quer que eu faça o bolo e você vem com a receita, faz você o seu bolo. Você vai experimentar o meu, você vai ver que é completamente diferente Hum. do seu. Esse é o careca, né? Quando você tem o cabelo comprido, a pessoa chega com a receita de bolo, você pode pegar e fazer, ou pode pegar e ignorar, a pessoa nunca vai saber, né? Você Aham. só não verbaliza a coisa, enfim. A sobrancelha fala o contrário. Se eu corto o pelo da sobrancelha, eu estou trazendo tolerância para aquela pessoa, Certo. tá? Enquanto o cabelo grande fala de tolerância, a sobrancelha curta também fala de tolerância. Se eu tenho uma sobrancelha longa, né? Longa, isso fala de intolerância. Intolerância é legal? Ou tolerância é legal? Tudo que está no excesso não é tão legal. Então, o que que Certo. eu fiz? Eu deixei o cabelo batidinho aqui, mas ele Aham. está comprido, né? Então, Certo. eu estou equilibrando a tolerância com a intolerância. Por quê? Aham. Quando eu falo de braços, né, eu não falo só de execução e de trabalho, mas eu também falo de agressividade. Certo. Então, pessoas que têm sobrancelha grossa, se for que nem a do teu lado direito, que além de tudo tem uma pontinha, né, Uhum. é, são pessoas que se irritam fácil, mas dificilmente explodem. Por quê? A gente que se irrita fácil porque a gente tem sobrancelha forte, né? Aham. Exatamente porque a gente se irrita fácil, a gente não explode. Uma pessoa que tem, dizem, né, que você só é um mestre naquilo que você faz quando você tem mais de 10 mil horas trabalhadas em cima daquilo que você faz, né? Como a Aham. gente se irrita desde pequeno e com todo mundo, a gente tem muito mais de 10 mil horas vividas, então a gente não vai sair dando porrada, explodindo com todo mundo.
Em Exatamente. compensação, quem tem uma sobrancelha muito fininha, cara, tem uma paciência de Jó, quase nunca se irrita, mas quando se irrita, exatamente porque não está acostumada, acaba explodindo. E esse é o lance da coisa, né? Então, quando eu olho para a sobrancelha, eu estou falando de energia de execução, porque a raiva, cara, a raiva tira você da cama, ela te tira da cadeira, ela vai te tirar, porque você não está contente com aquela situação e você vai resolver. Raiva é ruim? Não. O que você faz quando está com raiva é que pode ser legal ou não muito legal, né? Mas o Exatamente. fato de te trazer energia e movimento, porra, é legal pra caramba. Se o Ed tivesse depressivo com uma sobrancelha um terço da que ele tem do lado direito, eu poderia fazer essa do lado esquerdo que ele está mostrando agora. Se ele se queixasse de falta de energia, eu poderia trabalhar isso no pelo da sobrancelha, assim como eu poderia trabalhar isso no pelo da barba, para poder trazer um pouco de movimento de ação. Porque Entendi. quando a gente fala, né, da fisiognomonia, deixa eu abrir aqui a apresentação do meu curso, só um minutinho, só para mostrar uma coisinha para vocês. A gente vai fazer a divisão do rosto, né? A gente tem aquela coisa que quem trabalha com visagismo conhece, do mental, do sentimental e da ação, né? Mas a gente tem também uma outra divisão, que é uma divisão em 9 partes. Então, eu tenho na parte de cima aqui da testa, eu tenho o mental do mental, o sentimental do mental aqui no Tá meio, novinho, hein, filho? e a ação do mental aqui na parte de baixo, tá? Deixa eu botar uma outra aqui, ó. A ação do mental aqui na parte de baixo, ela vai pegar bem a altura da sobrancelha. Então, a sobrancelha, ela vai dizer para mim o como o meu pensamento, né? O como o meu pensamento tende a ser colocado em prática. É aí, cara, que entra os formatos da sobrancelha, né? Porque os Aham. formatos, eles são de extrema importância, né? Para você colocar aquela energia para fora. Se você pensa que a sua sobrancelha é o braço, né? Quando eu tenho um formato reto, pensa naquele emoji todo retinho, né? Aquele Aham. emoji que é todo retinho, ele fala de alguém sem sentimentos. Então parece que é uma pessoa fria. E não é que é uma pessoa fria. Quando a gente fala de traços retos, a gente está falando de metodologia. Quando a gente fala quando a gente Aham. fala de traços curvos, né? Então aqui a gente está falando de metodologia, aqui a gente está falando de sentimentalismo. Aqui eu estou falando de sentimentalismo e aqui eu estou falando de metodologia. Só que Sim. como é que eu estou colocando isso para fora, né? Eu estou colocando isso de maneira sentimental ou eu estou colocando isso de maneira incisiva, né? E aí, o que que eu fiz aqui? Eu montei aqui só para a gente brincar um pouquinho, né? Eu montei isso aqui, Sobrancelha. né? Olha, tá escrito errado. Eu mandei para um, só agora que eu vi, que eu mandei um rapaz trabalhar as imagens para mim, ele botou errado, olha que feio. Não tem Mas o problema. que que eu tenho aqui? Né? Não, isso aí depois eu edito e removo rapidinho. O que que eu tenho aqui, né? Quando a gente vai lá e modifica o formato da sobrancelha, o que que acontece? A natureza, ela é sábia, ela vai te colocar tudo aquilo que você precisa. O teu inconsciente, ele vai colocar no teu rosto, no teu corpo, aquilo que você precisa para a tua sobrevivência, né? Aham. Então, se ele coloca um formato de sobrancelha assim, parece até que a pessoa está mais irritadiça, né? E Sim. você lembra que lembra, você que fez a live, pô, você estava falando lá das microexpressões, né? Aham. Então você tem o corrugador supraciliar, não é isso? Sim. Que é o que faz esse movimento da raivinha, né? Que vai mexer ali a Isso. sobrancelha. Imagina que a pessoa aqui ela está irritada, aqui ela Aham. também está irritada, né? Dependendo do Aham. como eu vou lá e trabalho,
olha como ela pode ficar melancólica e com carinha de choro, Sim. né? Então ela pode ficar com carinha de choro. Então, cara, imagina que o meu inconsciente me criou desse jeito. Eu vou lá num designer de sobrancelha que entende de tudo, não é de, mas o cara que diz que entende de tudo, e que estudou e aquela coisa toda, e a pessoa vai lá e faz isso aqui no teu rosto. Cara, você Aham. vai se tornar uma pessoa depressiva, você vai se tornar uma pessoa chorona, você vai se tornar, né? Além de tudo, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a distância da sobrancelha com o olho, né? Que quando a gente se assusta, faz cara de assustado aí, Ed. Como é que a gente faz? Então, a gente arregala os olhos e afasta a sobrancelha, né, do olho. Quando eu tenho uma sobrancelha muito afastada do olho, eu estou falando de uma pessoa que é extremamente cautelosa e até um pouco assustada, tá? Se eu coloco nela, né? Se eu coloco nela uma sobrancelha, né? Que é arredondada nesse sentido, né? Dessa forma, eu estou trazendo muito sentimento e ainda mais susto, mais medo, mais sentimento para o medo. Se eu venho e eu não preciso mudar muito o formato, mas se eu faço que nem o Ed fez com a dele do lado esquerdo, que o que, que ele fez? Ele trouxe mais para perto dos olhos, né? E ele colocou uma linha reta embaixo, tá? Ele colocou uma linha reta na parte de baixo da sobrancelha. Então, essa linha reta na parte de baixo vai me trazer metodologia e frieza, né? Frieza no sentido de justiça, né? No sentido de justiça, para eu poder trabalhar, né? Para eu poder trabalhar tudo aquilo que vem de pensamento e trazer a metodologia que eu vou expor para as pessoas. Se eu vou Entendi. fazer de maneira incisiva, de maneira assustada, de maneira sentimental ou de maneira mais melancólica, chorona, né? Mais melancólico, ou se eu vou de repente fazer algo mais diabólico, né? Então tudo isso a gente Aham. consegue trabalhar, né? Ó, né? A gente consegue Ah, trabalhar com o Peloso, formato de agora me responde sobrancelha. uma coisa. A gente está num Diga. mercado que o pessoal vive de modinha, né? Eu gosto de ser bem Tem aquela sincero, as sobrancelha pessoas da que me Nike, né? conhecem, Que tá tem a da sempre Nike, fazendo. tem várias, tem do É, McDonald's, né? o Hoje nós McDonald's é estamos foda. com uma técnica que entrou aí, que veio, é uma técnica. Eu escrevi até um artigo falando, né, de 100 anos de Uhum, sobrancelhas, e quando chegamos em 2018, uma blogueira lá da Europa, ela lançou aquelas sobrancelhas uhum. pena, não sei se você já chegou a ver. Eu E aí vi, cara, agora, que horrível aquilo. atualmente, né, em 2003, 3 anos atrás, eu escrevi esse artigo, né? E Hum. agora, atualmente, a gente está. O pessoal expandiu para o nome chamado Brow Lamination, que é aquelas sobrancelhas que as pessoas passam o produto, a química, né? Que as pessoas não tomam ciência que o amônio ele pode dar irritabilidade na pele. Esse não é o assunto, mas é só para falar para você que estão dando movimento aos pelos de arrepiado e deixando assim. O que pode eu sei que é É isso modinho, o aqui, né? pessoal. Isto, Brow É isso Lamination, esse aqui, né? arrepiado, né? Lógico que os mais jovens vão fazer isso, né? Justamente para entrar na moda. O que você me fala sobre isso? Cara, pensa no seguinte, né? O pelo, quando a gente vai cortar um cabelo, né? E você fala de dinamismo, né? Então você faz um corte dinâmico, você está colocando, você está deixando ele mais repicado, você está deixando ele um pouco mais solto. A impressão é que ele está um pouquinho mais bagunçado, tá? Quando eu Sim. faço isso na minha sobrancelha, né? Que eu deixo a sobrancelha mais bagunçada, né? Aham. É quase isso aqui, né? Nem preciso fazer Sim, esse brow lamination aí, você já está com né? um pelinho grande. Ó, uau, Isto. né? O que que acontece? Eu faço isso, Ed, quando eu vou criar um material novo. Eu faço isso exatamente quando eu vou criar um material novo. Por quê?
porque isso tira toda a razão, tá? Vamos pensar na razão como algo racional, de verdade, Certo. tá? Então, o que é racional? O racional é eu pegar as coisas e colocar dentro da caixinha. Por quê? Porque a razão me deixa tudo quadradinho, tá? Eu estou tirando a razão e eu estou bagunçando a forma com a qual eu coloco meus pensamentos para fora. Se você for procurar, por exemplo, se você for olhar Monteiro Lobato, Frida Kahlo, se você for pegar Maurício de Souza, todos eles têm a sobrancelha mega bagunçada, Sim. certo? Eles têm a sobrancelha mega bagunçada, o que fala de ter, até o Einstein, né? Fala de ter criatividade, mas é uma criatividade inata. Se o cara nasceu assim e ele cresceu desse jeito, ele tem controle sobre as ações dele, tá? Agora, Se quando você a for, pessoa faz de uma outra forma, calma. Se você for dentro de uma delegacia, se você for dentro de uma delegacia e olhar, a grande maioria dos detentos tem a sobrancelha bagunçada também. Por quê? Fala de você agir fora da regra, hum, tá? Uma coisa é você estar criando material, e aí você vai criar material e você bagunça o cabelo, bagunça a sobrancelha, né? E você está criando material. A hora que você sai daqui, se eu sair daqui assim, eu provavelmente ganho uma multa de trânsito porque eu não vou conseguir me controlar na hora de eu estar dirigindo ali. Eu vou acabar quebrando regras. Então, quando, quando você tem uma mente muito bagunçada, você pode trabalhar isso no cabelo, deixando ele presinho e alinhado, certo? Você pode trabalhar isso numa barba mais alinhada com metodologia, certo? E aham. você pode trabalhar isso numa sobrancelha. Exatamente, é exatamente Você isso. lembra quando você me conheceu que estava de cavanhaque? Lembro, claro que lembro, Putz, eu faço a claro comparação, que eu vejo um lembro. menininho chorão. Não é? Então, tudo que é pelo, quando você vai trabalhar isso, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando a tranquilidade, quando você está com tudo penteadinho, né? A harmonia, ou a criatividade e a bagunça, quando você tem tudo zoado, né? Sim. Quando você tem tudo zoado. A sobrancelha também tem um outro lance que é interessante pra caramba. Você tem começo, meio e fim de projeto, Sim. tá? Então você começou a ler um livro, né? Quando você começa com ela com pouco pelo e ela vai crescendo a quantidade de pelo, então você quase não começa as coisas, você não tem tesão de dar um passo novo, você tem medo, receio, né? Sobrancelha com um pouquinho pelo. Aí conforme ela vai crescendo e tendo pelo, e você pega que muito oriental tem sobrancelha assim, né? E Então sobrancelha assim, alta, né? é, eles começam a fazer as coisas, aí eles ganham tesão por aquilo e vai até o fim. Agora, quando você tem uma sobrancelha que começa grossa, né? Que nem a tua aí, começa grossa e termina mais fina, existe a possibilidade da pessoa largar as coisas no meio do caminho. Ou então ela começa quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, mas ela só vai finalizar uma. Vou Entende? engrossar minha cauda então aí. Ah, meu, mas a minha ideia, quando eu falei de fazer a micro, é exatamente por baixo da minha, É. fazer um retângulo, não um retângulo, né? Fazer uma sobrancelha reforçar a parte de baixo e trazendo um pouquinho mais de força para a parte do fundo aqui, Aham. tá? Na mesma grossura de fora a fora, mas não extrapolando os limites que a minha sobrancelha natural tem, para Certo. entender como é que isso funciona nas Uhum. pessoas. Porque, cara, eu tenho visto muito resultado bacana quando você pega, por exemplo, a mãe de uma ex-aluna minha, antes dela virar minha aluna, ela estava vendo alguns vídeos e falou para a mãe que estava com depressão, né? É, vai lá, mãe, faz uma micropigmentação na sobrancelha para ver se você melhora da depressão. E, cara, a mulher arrumou emprego, ela arrumou namorado, ela saiu de casa e antes disso ela não queria fazer nada. Eu sei que é coincidência, né?
mas é que a gente começa a ver muitas coincidências com as mudanças, e aí é por isso que a gente está pensando em fazer um artigo com um equipamento que vai medir as frequências no cérebro no antes e no depois, entendeu? Que é para ver o que Que será show, que né? aconteceu, né? O que será que aconteceu? Então, é mais ou menos isso que trata a fisiognomonia sobre as sobrancelhas, né? O formato do Entendi. pelo, o tamanho do pelo, a grossura, a altura, a distância do olho. Então, eu olho para a sua sobrancelha esquerda, eu Uhum. vejo um Ed Carlos mais focado, com uma energia monstra para colocar tudo para fora, né? Sim. Agora, comparando a esquerda com a direita e a direita está mais fininha, eu vejo o Ed Carlos até um pouquinho mais ciumento, sabe? Sabe ciumento? Sim, Já pouco. ficou Mas ó, vermelho, vou te falar rapaz. Você uma ficou coisa. vermelho. Depois que eu fiz o seu curso, eu fui estudando mais sobre, né? Eu tenho a Lógico. micropigmentação nas sobrancelhas. Eu mesmo Legal, fiz. É que ela legal. deu uma apagada aqui. Eu tinha feito todo o contorninho aqui mais, por esse fato de, você falou, de começar as coisas e não terminar. E de ter Aham, um pouco ralinho aqui, ó. Você pode ver que eu tenho uma sombra lá no fundo aqui, ó. aham, aham. Né? É o que eu Então, quero fazer. isso, eu fiz uma técnica chamada pontilismo, que é bem suave. Depois que eu fiz, teve homens que me procuraram, porque na verdade os homens hoje têm esse preconceito de que eu vou fazer sobrancelha, eu vou virar mulherzinha, nada disso. A sobrancelha ela dita toda a nossa personalidade e força, né? Sim, 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 Dependendo sim. do contexto, né? Depende Sim, do sim, sim, contexto sim. do que a pessoa está vivendo. Então, depois que minha ficha caiu, eu projetei a barba um pouco mais, tirei aquela cara de menino, aquelas formas arredondadas, afeminadas, eu fiz, que apagou. Mas eu fiz Aham, a micro, ó, você pode ver que tem uma sombra aqui, ó, para aham, dar mais aham, volume na cauda, entendeu? aham. E, cara, uma das coisas que eu aprendi com o Jailson também, né, o Jailson que vem aí na semana que vem, ele está falando de um artigo sobre comunicação, né, que além de tudo, não só a parte energética, mas a sobrancelha fala muito da comunicação por conta do como a gente, né, eu estou Expressa. mexendo aqui, mas é que eu não tenho É coordenação automático. motora, né, então eu não consigo, cara, fazer que nem você faz aí. Levanta um ladinho só. Olha lá. Ah, cara. Então, fala muito de comunicação, né? Uhum. Então, antes dos povos começarem, inclusive, a se comunicar verbalmente, já tinha esse lance com a sobrancelha. Gente, não percam a live com o Jailson na semana que vem. Cara, é excepcional. Assim, é muito, muito incrível esse assunto de sobrancelha na fisiognomonia, na morfopsicologia, visagismo, em todo o Aham, contexto, né? aham. Porque, assim, eu fico arrepiado de estar fazendo uma live com você. A gente está aqui com quase 600 pessoas ao vivo. Eu fico emocionado porque, assim, eu sempre tive o sonho de ter esses grandes mestres numa live minha. Mas, assim, as sobrancelhas, muita gente me procura também, Ed, você não faz lábios? Eu falei, não quero lábios, eu me especializei só em sobrancelhas. Porque e hoje nós estamos com máscara tampando a boca, né? Nós temos essa parte Sim, mostrando. E as sim. mulheres caem em si que elas precisam de organizar essa região das sobrancelhas. Só que Uhum. as pessoas esqueceram de estudar isso para colocar a força adequada e não fazer sobrancelha carimbo. O que eu mais Então, cara. vejo nas redes sociais e pessoas andando na rua é com sobrancelha carimbo. 2 mais 2 é 4. E por isso que eu venho batendo na tecla 2 mais 2 não é 4. Porque se a gente divide o eixo do rosto e põe um paquímetro médio de alguma forma, um lado é menor que o outro, né? Fica completamente diferente. E é a mesma coisa, o peito da mulher, os seios, é um maior que o outro. E Do nós homem somos também. Se você olhar nós, peitinho de homem, também dá diferença. né? Nós somos assimétricos. Mas só que hoje o mercado de harmonização facial tomou um conceito tão grande que as pessoas estão sendo transformadas nos transformers, né? Virando robôs, né? Você sabe E que esse aí negócio de peito
peito também é bem complicado, porque ele fala do como a gente enxerga. A nossa visão do que a gente recebeu dos nossos pais, a gente consegue ver no peito, né? E como a gente trabalha sentimentos. Então, por exemplo, colocar silicone, né? E para onde que os bicos apontam? Se você É, prestar atenção nos bicos, né? Tem bico que é assim, tem bico que é aberto. Isso fala de meus pais estão seguindo pelo mesmo caminho ou eles estão por caminhos diferentes? Cara, é a nossa visão deles, né? É muito aham. louco isso. Eu faço o que a gente faz na MFACE, né? De separar Sim, direita e esquerda aqui. Eu peço para o pessoal no curso fazer do corpo todo. Então você tira uma foto de corpo inteiro e faz. Cara, são três pessoas completamente diferentes. É a mesma exatamente. coisa quando você fala do rosto, né? Você falou do paquímetro para medir, cara, é completamente diferente. As pessoas não entendem que ficar carimbando sobrancelha dos dois lados acaba com a vida delas, né? Sim, é fato, né? Vai mexer na personalidade dela, vai mexer no dia a dia dela, vai mexer na força dela, com os filhos, com o marido. E aí é que, na verdade, a reação momentânea é da pessoa gostar, né? Uhum. Mas e o futuro dela, daqui 2 meses, 3 meses, que ela começa a enxergar aquele formato, aquele símbolo que está ali, Como parte é, dela, né? como parte dela, e Intrínseco. ela fala: gente, o que está acontecendo comigo? Parece que meu humor mudou. Aí ela começa a fazer uma reparação no contexto desse tempo que ela fez as sobrancelhas, ou qualquer coisa que ela fez no rosto, e ela vai falar: foi a sobrancelha. E aí ela vai voltar no profissional. Ah, eu não estou gostando do formato, não estou gostando disso. Quantos clientes chegam? Depois que eu canalizei meus estudos no visagismo, graças a Deus, Peloso, eu não tive reclamação mais. Porque eu Uhum. converso, eu monto projeto, que nem eu fiz aqui, ó, para a gente Uhum. brincar, mas eu monto um projeto para cliente se ver antes de fazer a execução do trabalho, né? E aí ela vai, aí não tem como, na hora que eu fazer a micro nela, ela fala assim: ah, eu não gostei, porque ela já aprovou o projeto, entendeu? Eu E trabalhei em Wesley, cima daquele projeto, entendeu? faz um teste em você, né? Você fez aí do lado esquerdo essa sobrancelha mais grossa. Ah, Quando você não estiver trabalhando, quando você estiver em casa, né? Faz essa sobrancelha grossa por uns 2 dias, dos sim, dois lados, né? aham, E vê como é que você reage a isso. Eu tenho um sim, amigo que pegou lápis, cara. O cara pegou lápis e só só deixou mais preenchendo. fortezinha, só preencheu. Cara, Uhum, começou a nascer pelo mais grosso, né? No final da sobrancelha ali, né? aham, Começou a nascer pelo mais grosso porque ele teve resultados bons naquilo que ele precisava fazer, né? E além de ter aham. os resultados bons, ai que filha da mãe, o cara, quando o cara entende é outro esquema, né? É ao vivo ali, é na hora. É ao vivo, É, é. Já estou além montando um de ter projeto para o povo ver, né? Os homens que estão de a- plantão aí se animar, né? não é? E Porque a além de ter sobrancelha, o a sobrancelha ela dita força, poder, dependendo sensualidade, né? E a sim, pessoa pode até arrumar um emprego por ter definido a sobrancelha. fato, fato, porque trabalha a energia de execução, E agora, né? melhorou? Eu só faria um pouco mais grossinho embaixo também, que nem você fez do outro lado, né? Igual você fez do outro lado. Tá melhorando, ó. Rapaz, é bom, o cara, né? O cara tem coordenação motora boa, é outro esquema, né, velho? Porque se for deixar Cara, comigo, isso, eu isso eu começo a falo que é desenhar aqui, dom, vai parar aqui em porque cima. eu organizei minha barba depois que eu tive uma conversa com o Jair com o Rafael. Aham. Eles falaram: Ed, testa a sua barba, tira esse cavanhaque, faz a barba mais em linha reta. Uhum. Meu Deus, no dia que a gente bater um papo sozinho, vou te contar muita coisa. Não, certeza. Porque Mudou o que que eu muito, faço muito. aqui? As minhas atitudes hoje, a minha organização com as coisas melhorou assim 70%, entendeu? Do que eu era antes. Exatamente. Porque é isso, né? Se eu tenho mental, sentimental e ação, eu estou trabalhando aqui toda a minha ação e a exposição da minha pessoa para todo mundo. Eu estou trazendo energia aqui para baixo.
Exatamente, Que é o que as exatamente. mulheres fazem com a maquiagem, né, cara? Então é muito legal isso, né? É o Uhum. que as mulheres fazem com a maquiagem. Temos 10 minutos. 10 minutos, né? Eu já estava aqui, 10 minutos. já estou com o No cronômetro aqui desespero, também. Porque a gente não pode deixar de salvar essa live, meu Deus do céu. né? Olha, assim, o assunto ele é muito vasto, né, Fábio Peloso? Eu agradeço, assim, de coração de você ter vindo aqui na live. Ah, a minha vida mudou com as sobrancelhas. Depois que eu comecei a ver que minha vida começou a ser organizada, e quando a gente começa a estudar essas ferramentas, né, Fábio, a gente começa a lidar com o ser humano melhor. Porque quando a gente fala de visagismo, fisiognomonia, ou o que seja, nós temos que olhar para dentro do nosso eu, primeiramente. Porque não adianta Com nada eu falar certeza. de fisiognomonia se eu não estou com a minha vida bem com aquilo, com as situações. Porque A senão, ideia, se eu vou trocar uma ideia com a cliente falando da personalidade dela, o porquê daquilo, se eu estiver vivendo a mesma coisa que ela, eu não consigo montar um projeto para ela. Porque você acaba se vendo naquela situação. E aí eu fui me organizando e tal. Assim, as coisas começaram a fluir, né? Hoje eu estou começando, de tanto estudar, as coisas começaram a ficar organizadas e as coisas, até o profissional, fluir com mais fluidez, né? Com mais uhum, uhum, sensatez e tal. Até eu tinha preguiça de ler livro, cara. Hoje eu estou mais organizado, né? Entre é, aspas. Eu estou me organizando, estou lendo mais. uhum, Por quê? Porque essas ferramentas me ajudaram a olhar para o meu eu e para quando a cliente entrar no espaço, eu já bater o olho e já saber daquilo. Entende? Já saber o desejo da cliente. Porque quando a gente não estuda só o rosto, a gente estuda o não, corpo, porque o corpo fala. Né? não E aí, sei. quando a gente traz a cliente entra, ela está entrando, segurando aquela bolsinha daquele jeito melancólico. Meu, você já sabe que ali você vai ter que ter um trabalho mais demorado. Por isso que a gente não pode atender cliente como se fosse uma linha de produção. Porque a gente tem que Perfeito. tratar com carinho, porque é que nem eu falei na live, as pessoas estão tacando tinta na cara das pessoas. Não estão colocando tinta, implantando tinta do jeito que tem que ser colocado. E aí, elas vão ver, vão pagar o preço lá na frente. Uhum, Né? uhum. E aí a gente está com o mercado desorganizado e com achismo. Para que estudar isso? Eu vou na E aí, técnica. Eu prefiro você tá, eu quero ganhar dinheiro com a técnica. veja, você para mim é referência quando a gente fala de sobrancelha, tá? Para mim você é referência por conta do que eu conheço do teu trabalho, né? Agora, eu tenho visto, cara, pessoas pegando o couro cabeludo que está aqui em cima e trazendo o Fazendo couro capilar. cabeludo para baixo, né? Não, eles cortam aqui Sim. e puxam isso para a testa, né? Então diminui o tamanho de testa. Eu estou vendo cada coisa. As pessoas fazem, elas não têm noção do como altera a vida de quem está recebendo aquilo. É impressionante, cara. Elas não têm ideia, né? Um exemplinho que eu costumo usar muito em palestra é exatamente esse cara aqui, né? Que olha como ele mudou, questão de nariz, né? Mandíbula, tudo, para isso aqui. E aqui ele tem todas as características para ter dinheiro, ficar rico e guardar dinheiro. Aqui ele tem todas as características de alguém que vai ficar pobre e sozinho para o resto da vida, né? Sim. Então, se você não sabe o que você está fazendo, se você não procura um profissional bom, 4 minutos. eu estou vendo aqui, são 9h24, né? Isso. Se a gente não tem um profissional gabaritado e com conhecimento para fazer as coisas, cara, não, não, não dá. A tua chance de dar pau é muito grande. Gente, Exatamente. por isso que eu estou falando, se você for fazer sobrancelha, ó, esse cara aqui, para mim, esse Obrigado. cara aqui é referência, né? Agora, São 7 anos, né, Peloso? Desde a formação, vai completar 8 anos esse ano, de universidade, de formação, buscando conhecimento relacionado a sobrancelhas, né?
Uhum. E assim a minha vida mudou quando eu comecei a colocar isso em prática lá atrás, né? E de quem Uhum. estudou comigo na época e hoje, eu vejo que elas conseguiram atingir o objetivo daquilo que eu passei, tanto no curso de micro como no curso de visagismo que eu tenho também, né? Uhum. Mas eu quero te agradecer muito, porque senão a gente vai perder essa live, eu não posso perder ela. Foi assim sensacional. A gente vai, eu tenho certeza que a gente vai ter uma nova live aí, falar mais de mais componentes do rosto, não só das sobrancelhas, né? Porque hoje o nosso mercado ele está surreal na área da beleza, dessas Tá. harmonizações faciais, de micropigmentação, microlabial. Depois a gente vai entrar numa live bacana falando de tudo um pouquinho, só para dar uma pitadinha. E quem quiser aí fazer o curso com Peloso, né? Você entra na rede social dele aí, Fábio Peloso, é o É Instagram dele, arroba Peloso. É arroba arroba Peloso. Peloso, e aí Isso. você vai fazer um curso de fisiognomonia com eles. É incrível, assim, minha vida mudou, as minhas atitudes mudaram, meu modo de enxergar o mercado mudou, e é só você dar o passo, né? Porque o estudo nos liberta da ignorância. Perfeito. Melhor Beleza? frase. É isso Então aí, faz um gente. coração aí pro Obrigado, pessoal printar. Vamos gente. fazer isso viralizar. Faz um coração pro pessoal. Eles printam agora aí. E aí a gente. Depois vocês compartilham na timeline de vocês. Para a gente interagir entre os nossos Instagrams. Para tudo aquilo que entrar nas nossas redes sociais vocês verem. Tá bom? Gente, obrigado por vocês Beijo. estarem aqui. Ed, obrigado, cara. Manda um Eu que beijo pro povo aí, agradeço. a gente vai se falando. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.